Bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje são equações exponenciais, né? Visto que vocês agora, né, depois de nós tratarmos sobre potenciações, vimos as propriedades que envolvem as potenciações, né? Vocês estão aí habilitados a desenvolver as equações exponenciais, tá? Onde primeiro aí eu vou trabalhar com vocês com alguns exercícios envolvendo aí potenciações, né? Potenciações aí potenciações diferentes, né? Para que vocês tenham essa percepção de que as propriedades elas podem ser tratadas, né, nesses problemas. E a gente vai ver sobre essas equações exponenciais, né, que está ligada aí à potenciação, tá bom? Bom, pessoal, então a gente vai partir aí para o nosso primeiro exercício, né? Envolvendo aí a potenciação, para que vocês observem a maneira com que a gente vai utilizar as propriedades da potenciação, relembrando essas propriedades e relembrando, né, a forma de se resolver aí exercícios que envolvem a potenciação. Na número 1 da EPICAR, tem aí, ó, considere A igual 11 elevado a 50, B igual a 4 elevado a 100 e C igual a 2 elevado a 150. E assinale a alternativa correta. Nas alternativas, nós temos aí letra A, C, né, menor do que A, menor do que B. Letra B, C menor do que B, menor do que A. C, A menor que B, menor que C. E na letra D, A menor que C, menor que B. Olha para vocês verem, analisem aí essas potenciações aí, ó. Observem que os seus expoentes, os 50, os 100, os 150, eles são múltiplos de vários números, certo? Mas em comum aí, um número bem grande, ele é comum, né, aos 50, né? Eu posso simplificar ele aí por 50, né? Então, se eu dividir os 50 por 50, que eu vou ter 11 elevado a 1. Então, todos eles aqui são múltiplos de 50, certo? Percebe-se que o 50 é múltiplo de 50, o 100 é múltiplo de 50 e o 150 é múltiplo de 50. Vocês têm que ter essa visão e utilizar armas para conseguir sempre diminuir esses expoentes para que vocês facilitem a vida de vocês. Então, visto isso, pessoal, olha aí, ó, o A é igual a 11 elevado a 50, né? Se eu dividir aí, ó, esse expoente por 50, o meu resultado do expoente vai ser 1. Então, o meu A vai ser igual a 11 elevado a 1. 11 elevado a 1 é 11, certo? E o meu B? O meu B é igual a 4 elevado a 100. Se eu dividir aqui, ó, esse 100 por 50, né? Eu vou ter 4 elevado ao quadrado, porque 50 vezes 2 é 100, certo? E 4 elevado ao quadrado, eu sei resolver, é 4 vezes 4, né? Que é 16, certinho? E na letra C? Na letra C, eu tenho 2 elevado a 150. 150 também é múltiplo de 50, né? Então, se eu fizer essa divisão, 150 dividido por 50 vai dar 3. Então, 2 ao cubo, eu sei que é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8. Agora, né, com esses números aqui, ó, esses números inteiros, eu consigo
analisar as minhas alternativas? Eu consigo analisar as minhas alternativas, né? Então, analisando aí a letra A, eu coloquei aqui os números, né? Para ficar mais fácil para a gente ter essa visão melhor. O 8, ele é menor do que 11, tá certo? O 11, ele é menor do que o 16, tá certo, né? Então, até aqui tudo bem. Mas vamos analisar o restante, né? Para que não haja dúvida. Na letra B, o 8 é menor do que 16, tá certo, né? O 16 é menor do que 11? Logicamente que não. Então, a letra B está descartada, né? Porque ele quer a correta. Letra C. O 11 é menor do que 16? Sim, tá certo. O 16 ele é menor do que o 8? Tá errado, né? Então, tá descartado também a letra C. Na letra D, eu tenho aqui que o 11 é menor do que o 16, certinho? Só que o 16 ele é menor do que o 8, tá errado, né? Então, a minha resposta correta vai ser a letra A. Então, todas as vezes que vocês observarem aí uma potenciação que tiver com um expoente aí muito grande, né? Tenta modificar esse expoente aí, tenta ver se todos são comuns e múltiplos de alguma coisa que vai te ajudar bastante, tá? Ainda resolvendo exercícios que envolvem aí a potenciação, eu tenho a número 2, né, que é da PUC-Rio, que fala assim, ó, entre as alternativas abaixo, assinale a de menor valor, né? Você vai aí resolver a letra A, letra B, letra C e letra D e vai ver qual que é a de menor valor. Vamos analisar aí a letra A. Na letra A, eu tenho menos 1 no parênteses elevado ao cubo, né? Que é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1, eu sei que é 1 positivo, né? 1 positivo vezes menos 1 vai dar menos 1. Ou então, se você quiser avaliar, né? De uma outra forma, aqui nós temos um número negativo na base e o expoente é ímpar, né? Então, a resposta só pode dar negativa, tá? Na letra B. Na letra B, nós temos aí 6 à oitava. 6 à oitava é a mesma coisa que 6 vezes 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 6, que vai dar aí 1.679.616, né? Só que ele está procurando o menor valor, né? Na letra C, nós temos 3 elevado ao expoente 1. 3 elevado a 1 é 3. Na letra D, eu tenho 1 elevado à sexta, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E agora, qual desses aqui é o menor valor? Eu sei que esse daqui já está descartado, né? É muito grande. Eu sei que o 3 entre o 1 também, o 3 está descartado. Ops, ficou o menos 1 e o 1. Qual que é o menor, gente? Muitos, viu? Muitos, eu digo por exercícios que nós já praticamos, marcariam esse daqui, ó. E marcou este daqui, né? Só que se a gente for olhar lá na reta, pensem na reta numérica, né? O menos 1 é o menor valor, ou seja, a letra A que é a correta, tá? Se atentem a esses pequenos detalhes que fazem a maior diferença no resultado de vocês. Ainda resolvendo exercícios aí de potenciação, nós temos aí na número 3, FUVEST de São Paulo, né? Onde ele pede aí para você calcular a metade de 2 elevado a 100, né?
Como é, professora, que eu vou calcular metade desse número tão grande se eu não sei fazer 2 vezes 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 2? Não, você não vai lutar dessa forma. Você vai utilizar artifícios dentro das propriedades da potenciação para que você consiga resolver esse problema. Ele pediu a metade dessa potência. A metade não é dividir por 2? Então, vamos dividir por 2, né? 2 elevado a 100 dividido por 2. Essa daqui é uma propriedade, onde eu vou conservar a base, porque se trata de uma divisão, e vou subtrair os expoentes, né? Aqui eu tenho o expoente 100 e aqui eu tenho o expoente 1, né? Então, 2 elevado a 100 menos 1. 100 menos 1, 99. 2 elevado a 99. Essa é a nossa resposta. Tá vendo que aqui a gente utilizou a propriedade. O problema não nos falou isso, mas a gente tem que utilizar as nossas habilidades e aquilo que a gente sabe sobre a potenciação para conseguir resolver, tá bom? Bom, pessoal, nós temos aqui o nosso quarto exercício envolvendo potenciação da MAC de São Paulo. A expressão 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, isso tudo elevado ao expoente menos 1, mais 2 sobre 3 é igual a... Nós aprendemos lá em potenciação que quando nós temos aí um número negativo como expoente, a gente vai inverter, né? Só que aqui a gente, dentro do parênteses, né, nós temos aí duas fraçõezinhas, né? Vamos aí juntar essas frações, só que a gente não pode simplesmente somá-las. A gente tem que tirar o MMC, né? Então, vai ficar da seguinte forma, né? Eu copiei aqui ela novamente para que vocês tenham uma boa visão, né? Da expressão. E vamos tirar aí o MMC entre 2 e 3, que vai ser 6, né? Então, fazendo toda a operação e ainda o menos 1, que é o expoente, ele tá aqui, quietinho. A gente não vai mexer nele agora não, tá? Então, aqui o meu denominador vai ser 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1 vai ser 3, mais 6 dividido por 3 vai ser 2. 2 vezes 1 vai ser 2. Tudo isso aqui no parênteses é elevado ao meu expoente 1 negativo, mais 2 sobre 3. E agora, eu posso somar aqui dentro do parênteses, não posso? Deixar isso aí mais bonito. Fazendo isso, pessoal, nós temos aí, ó, 3 mais 2, 5, e o denominador permanece 6. Tudo isso aí elevado ao expoente negativo 1, mais 2 sobre 3. O que eu falei para vocês lá no início do exercício? Que quando a gente tem expoente negativo, né, a gente inverte, certo? Aqui, nesse caso, 5 dividido por 6 elevado a menos 1 vai ficar 6 dividido por 5 elevado a 1, tá? Se aqui fosse 2, ia ser elevado a 2, se fosse 3, ia ser elevado a 3, mas como é 1, aqui tem um 1, você não tá vendo, mas tem um expoente 1 aqui, tá? Mais 2 dividido por 3, certo? Tirando aí o MMC, entre 5 e 3, 15. 15 dividido por 5 vai ser 3. 3 vezes 6, 18. Mais 15 dividido por 3 vai ser 5. 5 vezes 2, 10. Pronto, agora é só eu realizar a minha operação de soma. 18 mais 10, 28. 28 dividido por 5. Então, a minha expressãozinha aí é igual a 28 dividido por 5. Sabendo aí, né, tendo essa retomada de potenciação
e vendo algumas propriedades e observando alguns exercícios aí, exemplos, né? De exercícios para que vocês consigam aí ver o quanto a potenciação é importante, né? As propriedades das potências é importante, tá aí para nos ajudar, a gente consegue aprender sobre as equações exponenciais, tá? Bom, pessoal, mas o que é uma equação exponencial? A equação exponencial, pessoal, elas possuem pelo menos uma incógnita, tá? E essa incógnita é de maneira diferente das equações lá de primeiro grau que a gente está acostumado a ver. Nas equações exponenciais, essa incógnita, ela está no expoente, tá? Lembrando que, né, nessas equações exponenciais, as bases são positivas diferentes de 1. Um exemplo aí, ó, de equação exponencial que eu coloquei para vocês foram essas: 4 elevado a x mais 2 mais 16 elevado a x, que é igual a 8. Ou então, 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x, que é igual a 32, tá? Resolver aí essas equações exponenciais é encontrar o valor numérico dessas incógnitazinhas aqui, ó, que nesse caso aqui é chamada de x, né? Então, para isso, por isso, né, a gente tem que saber equações de primeiro grau, né, que vai envolver equações de primeiro grau. Nós temos que saber sobre as potenciações e também sobre as propriedades das potências, tá? Porque as equações exponenciais, ela vai necessitar que a gente tenha este domínio, né? De equações de primeiro grau e potenciação juntamente com as suas propriedades. Além disso, pessoal, dentro das equações exponenciais, né, existe aí uma propriedade, tá? Que é de forma indispensável para a resolução. O que que fala essa propriedade? Que a elevado a x é igual a elevado a isso. Isso implica que o expoente x é igual ao expoente y. Lembrando que a minha base, que no caso aqui é o a, é maior do que 0 e diferente de 1, tá? Isso aí nas nossas equações exponenciais, tá? Mas o que que essa propriedade aí nos garante? Ela nos garante se as duas potências de mesma base são iguais, se as duas potências aqui, ó, nós temos bases iguais, os expoentes dessas potências também são. Ou seja, se A é igual a A, X é igual a Y. É isso que essa propriedade aí nos garante, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplozinho para vocês. Eu tenho que 3 elevado a x é igual a 27. Vocês podem observar aí que o 27, ele é múltiplo aí de 3, né? Eu posso colocar ele na base 3. Como? 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então, substituindo esse valor aí, ó, e colocando o 27 na base 3, eu tenho que 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao cubo. De acordo com a minha propriedade, né, que envolve aí as equações exponenciais, eu tenho aqui que 3 é igual a 3, isso implica que x vai ser igual a 3, né? Então, ver o valor do meu x aí vai ser igual a 3 por causa da minha propriedade que envolve a equação exponencial. Anotem isso no caderno de vocês, tá?
isso é de grande valia. Visto isso, né, sobre o que é a equação exponencial, né, e a propriedade que envolve aí a equação exponencial, nós vamos agora ver exemplos de equações exponenciais, tá? No exemplo 1 aí, pede para resolver, né, 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Bom, primeira coisa quando você observar aí é uma equação exponencial. Você vai saber que ela é uma equação exponencial porque o seu expoente tem aí uma incógnita, né? Então, eu já sei que é uma equação exponencial. A minha base aqui não é 2, né? Vamos transformar, fazer com que esse 64 fique na base 2, né? Se você não imaginar o 64, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2 para poder ser 64, né? Você pode estar fatorando, tá? Então, nós temos aí, ó, que 64 é uma potência de base 2, né? O que que acontece? 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Olha que bacana. Então, substituindo esse valor aqui, ó, nessa equação, nós temos que o 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 à sexta. E aí, nós temos a nossa propriedade da equação exponencial, né? Onde ela nos fala que se as bases são iguais, ou seja, se 2 é igual a 2, os expoentes também são iguais. Então, x mais 4 vai ser igual a 6. Nós temos aqui x mais 4 é igual a 6. Agora, nós vamos isolar, né, o nosso x, porque aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Por isso da importância de você saber desenvolver corretamente aí uma equação do primeiro grau. Então, resolvendo aí, nós temos que x vai ser igual a 6, que permanece positivo, e o 4, que está positivo, passa negativo, tá? Então, x vai ser igual a 2, porque 6 menos 4 é 2. Próximo exemplozinho aí de equações exponenciais, tá? Resolva a equação 16 elevado a x, que é igual a 1 sobre 4 elevado a x. Aí tem gente que vira e fala assim, professora de Deus, tem fração, tem potência aí no meu denominador, não sei fazer de jeito não. Não desespera, gente, observa os conceitos. A gente não aprendeu, né, lá em potenciação, que quando a gente tem fração para fazer o retorno, é só a gente elevar a menos 1, não é isso? Então, vamos fazer, vamos resolver. Nós temos aí, então, que 16 elevado a x vai ser igual, qual que é o inverso de 1 dividido por 4 elevado a x? 4 elevado a menos x, não é isso? E agora, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? O 16, pessoal, eu não consigo colocar ele na minha base 4, né? Porque o importante é você saber lá aqui em equações exponenciais que você tem que colocar tudo na mesma base, tá? Tudo na mesma base. Então, eu sei que 4 ao quadrado não é 16, porque 4 vezes 4 é 16, então vai ficar 4 ao quadrado que multiplica ainda o x, porque tem um x aí multiplicando, que é igual a 4 elevado a menos x. Pela propriedade das equações exponenciais, né? Aqui, ó, as minhas bases são iguais, né? Então, eu vou igualar também aí os meus expoentes, que vai ser 2x, que é igual a menos x, certo? E agora, o que eu faço? Hein? Eu tenho tudo x aí. Eu passo tudo que tem x para o primeiro membro. E o que não tem,
É nada, não tem nada, não tem nenhum númerozinho aí para me colocar no segundo membro, a não ser o zero, né? Porque não tem nada. Então, 2x mais x vai ser igual a 3x, né? O 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Logo, meu x vai ser igual a 0. Então, anotem aí essa informaçãozinha aí, ó, relembrando lá da propriedade das potências. E agora mais um exemplozinho, o último exemplo sobre equações exponenciais, onde nós temos aí, ó, a número 2. Calcule o valor de x na equação, né? 2 sobre 5, onde 2 sobre 5 está elevado a 3x, né? Que é igual a 25 sobre 4. Gente, não fiquem desesperados quando vocês observarem aí números fracionários, tá? Trabalhem aí com tranquilidade, vai dar tudo certo, tá? O que que você pode perceber aqui, ó? Observe, se você pegar o 2 e multiplicar por 2, não vai dar 4? Se você pegar o 5 e multiplicar por 5, não vai dar 25? Certo? Só que um é numerador e aqui é denominador. Aqui é denominador e aqui é numerador. Mas você tem que observar alguma coisa aí na sua equação exponencial que possa te favorecer para você conseguir executar. E agora, hein, pessoal? O que que a gente vai fazer com essa equaçãozinha aí? Olha, se eu pegar, né, e fizer 5 dividido por 2 elevado ao quadrado, não vai ser a mesma coisa, gente, de 25 dividido por 4. Não é a mesma coisa, certo? Então, se eu fizer isso, eu vou estar invertendo o primeiro membro, né? E vou estar invertendo o segundo membro. Aqui nessa primeira parte, né? Para que eu conseguisse realizar a minha segunda parte, eu já inverti. Tá vendo que aqui tá positivo, né? Aqui já está negativo, porque quando eu faço o inverso, né? Eu tenho que colocar o meu sinal negativo lá no expoente. Então, ficou 5 dividido por 2 elevado a menos 3x igual a 25 dividido por 4. Por quê? Né? Se eu colocar 5 dividido por 2 elevado ao quadrado, vai dar 25 sobre 4. Olha que interessante. É perceber a relação, gente. Então, ficou 5 dividido por 2 elevado a menos 3 sobre x, que é igual a 5 dividido por 2 elevado ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa. E agora, as minhas bases estão iguais, né? Porque o meu passo fundamental é deixar as minhas bases iguais, para que eu possa igualar aí os meus expoentes. Então, fazendo isso, igualando os expoentes, vai ser menos 3x, que é igual a 2, né? Então, fazendo isso, eu tenho aí uma equação do primeiro grau. O menos 3 aí, ó, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, x vai ser igual a menos 2 dividido por 3. É isso aí, pessoal. Aulinha de equações exponenciais, onde a gente lembrou aí algumas propriedades da potenciação que tem necessidade para que vocês, né, saibam desenvolver aí as equações exponenciais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, é só me procurar lá no grupo de WhatsApp, beleza? Beijo!